O Estreito de Hormuz foi reaberto e fez com que os mercados explodissem novamente. E aí, você vendeu na hora errada ou você confiou na estratégia e agora está surfando os topos históricos? Bora então dar uma olhadinha aqui nos índices globais, como é que está ficando essa definição do mercado. A gente vai olhar um pouquinho do Ibov, o dólar, o S&P, o VT, o VXUS, até mesmo um pouquinho de Bitcoin e Coins aí pra galera que gosta, tá certo? Então só para você que não tá ligado, o que acontece, né? Desde o início aí dos conflitos, a intensificação deles, né? Essa guerra aí é antiga e certamente não vai acabar agora. O mercado ele vinha passando por essa situação de ter um pouquinho mais de medo, tá? Esse aqui é o índice de medo e ganância lá da CNN. Ele é um balizador, assim, um pouquinho emocional, vamos dizer assim, em relação enfim, termômetro do mercado, tá? Então agora já tá em termos de ganância, mas a gente veio vendo já agora ali do início de abril até agora, uma alta considerável nesse índice. O que quer dizer isso, Anthony? Quer dizer que as ações sobem? Não necessariamente, mas geralmente sim, tá? Então, quando esse índice sobe, quer dizer que ele está mais próximo de você ter o mercado ganancioso e não com tanto medo. Tá? Ele estava com muito medo, muito não, né? Mas ele estava com bastante medo aqui também, ali próximo de novembro, né? Novembro do 2025, ano passado. E ele se recuperou bastante, o mercado recuperou a confiança, vamos dizer assim. E agora com essa incrível notícia, a gente vê até mesmo o preço do petróleo mesmo despencando, né? Cara, coisa aqui de 9% aqui no dia de hoje, né? Tô gravando sexta-feira, 6h36 da tarde. Aqui ele pegou a última cotação, tá? Mas ó, aqui mostra que é 6h36, para vocês que acham que acaba cedo aqui, ó, o expediente na Resulta Capital. Isso fez com que os mercados aí, no geral, explodissem aí no bom sentido, né? Aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar o link gratuito ali na descrição. Aqui é legal de ver um pouquinho em relação às ações, né? Deixa eu pegar aqui a variação numa base semanal, cara. A gente pega aqui as maiores aqui por market cap. Na semana aqui, ó, a Nvidia subindo mais de 9%, Apple quase 4%, Google mais de 6%, Microsoft mais de 13%, né? Caramba. Meta aqui 8,5%. Cara, então você vê aqui uma série de bons resultados aqui em termos de volatilidade, né? Valorização da semana apenas para mostrar um pouco desse movimento aqui de mercado. E aí vamos ver então um pouquinho sobre os mercados em si, né? Acho que é legal olhar em relação a esse balizador aqui, tá? O que acontece? Aqui eu trago muitos índices juntos. Deixa eu pegar aqui um de cada vez, senão confunde todo mundo, né? Primeiramente aqui, pô, o S&P 500, né? Muito relevante. Pô, o S&P rompeu topos históricos, tá realmente em novos patamares, mostra muito como o mercado tava aí, pode estar em momento de euforia, tá? Não vou dizer que os fundamentos, blá blá blá, cara, tudo bobagem, né? Simplesmente da mesma forma como muita gente tava com medo aqui embaixo, né? Quando o mercado tava um pouquinho mais sangrando, e guerra e medo, enfim, agora tem muita gente otimista nessa parte, tá? O mercado teve um drawdown aqui de quase 10%. Não é tanto assim, tá? Para renda variável, sinceramente falando, é bem pouco. Eu esperava até que o mercado talvez fosse cair um pouco mais. Não que eu fico fazendo timing ou preocupado com isso, mas geralmente a gente dá uma olhadinha nos movimentos, até achava que ele poderia cair mais. Mas beleza, o bom de você ter um método que não precisa prever o futuro é justamente isso. Então, independente se ele está subindo ou caindo, você sempre sabe o que fazer. E aqui o S&P 500 é o exemplo mais famoso, mas você consegue olhar aqui a mesma relação, indiretamente falando, né? Com a própria Nasdaq também, rompeu topos históricos. Quem mais aqui? O VT. Olha que legal, o VT são as ações globais, né? Não apenas Estados Unidos. Então, pô, rompeu também o topo histórico. E aqui eu trouxe ainda o VXUS, que ele não rompeu o topo histórico, mas está muito, muito próximo. Anthony, o que é VXUS? É o mundo, né? As ações globais sem Estados Unidos. Então, para a gente comparar aqui bem, assim, por alto, né? O VT, o S&P 500 e o VXUS, o que acontece aqui, né, nessa pernadinha aqui mais recente, o S&P subiu bem mais do que o VXUS, e aí o VT fica meio que nessa média entre esses dois papéis aí e entre essas duas posições, tá bom? Que mais que tá bom? Bom demais você deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse, tá? Tô passando aqui um pouquinho em relação ao IVVB11 e o dólar. Galera, o IVVB11, ele é o S&P 500, só que daí trazido para reais, né? O S&P 500 é em dólar e o IVVB11 está em reais. E o que acontece, né? A influência que o dólar tem no IVVB11, ela é muito relevante. Então a gente tá vendo aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, year to date, ou seja, apenas o ano de 2026.
que a gente está vendo aqui em relação ao dólar, tá? O dólar é essa linha aqui, ó, que caiu mais. O dólar está desvalorizando, né? Desvalorizou 8% agora em 2026. O dólar aqui hoje na faixa de 4,99, barato, hein? Que loucura. E aí, esses 8% de queda atrapalham, vamos dizer assim, o IVVB11, porque ele derruba a cota de um jeito ou de outro, tá bom? Então você tem o S&P, só que ele tem essa queda por causa do dólar. Quando o dólar sobe, daí o IVVB11 se beneficia, tá? Agora, especificamente falando do dólar, muita gente aí às vezes não entende, né? Pô, que o cara olha o S&P, mas o meu IVVB11 caiu, como assim? É por causa do dólar, tá? Então o dólar veio aqui lá dos 6,30 e tal, agora para os 4,99, queda de 20% do dólar, tá? Cara, eu nem ia fazer isso, mas ó, vou ensinar vocês um negócio legal, que eu fiquei muito curioso aqui, do nada, né? Vamos lá, bota o gráfico do dólar aqui, ó, puxa uma semana, você vem aqui no indicador, digita ROC, que são as janelas móveis, ROC Rate of Change, a gente vai puxar aqui, ó, como histogramas. Aí olha que legal, a gente coloca aqui no ROC, dá pra botar muitas análises diferentes, mas eu peguei aqui, ó, 12 meses, que é basicamente um ano cada candle, e pegar aqui a variação de em um ano, tá? Só pra ver aqui como o dólar já caiu em outras épocas versus está agora. Então, em 2009, ó, que o USD-BRL, né, teve uma desvalorização bem grande aqui na faixa de 25%. Isso aqui é, falando assim, em 12 meses, tá? Aqui ele pega o período fechado, vamos dizer assim, tá? Depois, ali em 2016 também, teve uma queda relevante aqui na faixa de 18%, quase 20%. E aqui a gente está tendo 2 anos seguidos. Ele também teve aqui, né, 22, 23, ok? Mas teve 2 anos seguidos aqui, a gente está tendo agora, de desvalorizações, né? Então, tanto em 25, que ele caiu na faixa aqui de 10, 11%, quanto aqui na faixa de 9, agora até esse exato momento, falando de 26. Historicamente falando, quando a gente tem muita queda do dólar, ele tende ali a pelo menos ficar de lado e depois dar uma revertida, tá? Ainda assim, é bom, né? Porque a gente espera aí que com o dólar baixo, a nossa inflação baixe, taxa de juros baixa, o país vai para frente. A gente espera isso. Bom, para quem gosta aqui de investir mais focado em Brasil, também trouxe o Ibovespa na faixa ali dos 195 mil pontos. O Ibov não conseguiu bater os 200 mil ainda, né? Estão esperando a festa dos 200 mil. Vamos aguardar aí. Mas ele teve aqui um pouquinho de desvalorização hoje, aí caindo 0,5%. E por último aqui eu ainda trago, cara, vou colocar aqui o BTC USD, vou trazer o BTC USD então aqui na faixa dos 77 mil dólares, né, bateu até 78. Também vou trazer então o BTC BRL e o Coin11, né, pra galera que sempre pede, o pessoal sempre pede para trazer o Coin11, então tô trazendo aqui, o pessoal acha que eu não atendo os pedidos, né. Então aqui analisando com os dividendos reinvestidos, a gente tem aqui os desempenhos muito parecidos, tanto do Coin quanto do Bitcoin em reais. Tem que sempre analisar em reais, porque o Coin11 ele também reflete muito aquela valorização do dólar, né? Quando o dólar cai, o Coin11 cai, porque o dólar está embutido, tá? Assim como aqueles outros ativos, muitos dos ativos aí de dividendos sintéticos aqui do Brasil, tá? E se tirar os dividendos aí, a análise é um pouquinho diferente, porque você não reinvestiu eles na cota, ele fica um pouquinho mais para baixo. Dito tudo isso, qual que é a grande moral da história? Cara, o principal é isso aqui, né? O índice de medo e ganância e como os mercados se recuperaram aqui em tão pouco tempo. Claro, o petróleo também é interessante a gente sempre lembrar, né? Muita gente achando que ia ficar rica com petróleo agora, né? Comprando para ganhar muito dinheiro. Parabéns, você recebeu uma recomendação de compra de petróleo. Quando na realidade agora já caiu tudo, o negócio é extremamente volátil e não fez sentido nenhum essa tese, porque em 2, 3 semanas tudo mudou novamente. Moral da história, as pessoas muito tempo passaram aí os investimentos procurando as ações certas, os títulos de crédito privado certo, e isso funcionou um tempo no passado, tá? No mercado tinha menos informação, quando as coisas eram menos conectadas, mas hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia o que faz sentido mesmo é você escolher o ETF certo, ter uma estratégia de investimentos para médio e longo prazo e conseguir investir de forma mais sistemática. Quando as coisas caem, você compra um pouquinho, quando elas vão subindo, você para de comprar, não precisa vender, tá? Parar de comprar já te ajuda. E para você escolher os ETFs que mais fazem sentido para sua realidade, aprender a analisar, não depender de ninguém, a gente tem aqui justamente o ETF certo, que é o nosso método para você poder aprender a analisar os ETFs, tá bom? Então aí desde renda fixa, renda variável, por que usar ETFs na prática, fazer o passo a passo de análise, alguns exemplos práticos. E por último ainda tem aqui uma carteira recomendada para você que quer investir em ETFs, ainda não sabe como começar, tem dúvidas e tem um caminho bem mais seguro e bem mais tranquilo.
Então, se tiver interesse, pode clicar ali no link da descrição ou no comentário fixado para saber mais sobre o ETF certo. E aqui ficam aquelas clássicas perguntas e questionamentos, né? Quando saem essas notícias, olha as notícias. Irã reabre Estreito de Hormuz durante cessar-fogo. Olha essa notícia. 5 formas simples de perder gordura abdominal. O que isso chama a atenção das pessoas? Elas acham que isso aqui vai mudar completamente a estrutura de investimentos dela. E não faz sentido, nem essa parte aqui, tá? Tem outras ali que eu não vou ficar mostrando porque não tem nada a ver com o canal. Mas simplesmente essas notícias elas vêm e vão, elas acontecem e depois elas somem. Qual que é a grande pegadinha do mercado financeiro? Não vou dizer que é pegadinha, tá? Mas qual que é a grande sacada que você não pode aqui se desviar do seu caminho? Cara, essas guerras, elas começam, elas acabam. Aí daqui a pouco tem uma nova notícia. Ah, porque o Trump não sei o quê. Ah, o Bolsonaro. Ah, o Lula. Ah, a guerra. Assim, eu não estou falando que isso não vai impactar na sua vida. É claro que vai. Se tem guerra, impacta no preço do petróleo, pode impactar na inflação, pode acontecer um monte de coisa. Mas você só ficar reagindo ao mercado, tentando prever o que vai acontecer adiante, é muito ruim, porque geralmente você erra, tá? Vou dar 2 exemplos aqui de conversas que eu tive em relação a isso, bem recentemente. Uma delas foi com um grande cliente aí, um parceiraço que mora nos Estados Unidos, é brasileiro, mas é cliente da Resulta Capital. Ele falou que o primo, ou acho que o cunhado, ou o primo dele, vendeu todas as ações e ETFs agora que o mercado tinha caído, porque achava que a guerra ia implodir o mercado. E aí agora o mercado simplesmente subiu na cara dele e ele ficou ali, putz, vai ter que recomprar mais caro, né? Perdeu ali os 10% de valorização, por exemplo, né? Mais ou menos isso. E aí o meu cliente, ele contou essa história toda e falou, cara, realmente faz muito mais sentido eu ter um plano estruturado e organizado, porque esses momentos vão passar. E lógico, né? Você só pode confiar no seu plano se ele for bem organizado e bem diversificado e que garanta para você que a diversificação não fica amarrada apenas àquilo. Outro exemplo muito legal foi, estava em São Paulo essa semana com diversas gestoras e grandes instituições do mercado financeiro e numa parte desses eventos eu estava conversando com o pessoal da Bloomberg lá de Nova York. Bloomberg é aquela empresa que além de notícias ela também tem aquele terminal, né? Aquele terminal da Bloomberg, não sei se você conhece, é um programa software financeiro aí com todas as informações sobre absolutamente tudo do mundo, tá? Isso aí é uma fortuna, todo gestor de fundo tem. Tem qualquer coisa que você queira saber, por exemplo, quantos navios de petróleo estão no estreito agora? Tem lá, tá? Enfim. E aí eu expliquei um pouquinho da Resulta Capital pro cara que trabalhava na Bloomberg e ele perguntou, né? Tá, mas o cara é americano, né? Lá trabalha em Nova York, mas estava em São Paulo. Ele perguntou assim, tá, mas e aí pros teus clientes, o que vocês fazem agora, por exemplo, que tem a nova guerra, né? Que mandaram fechar o estreito e tal. Isso era antes dessa notícia sair, tá? Eu falei, cara, não faz nada. Você segue com o plano. A carteira, ela tem 3 estágios da vida. Acumulação, transição, usufruto. E você vai aportar naquilo que tá mais caindo. Como a gente investe por ETFs, eu sei que a diversificação ali que tá bem balanceada, porque eu trabalho com isso, enfim, ele também trabalha com isso, mas ele entendeu, vai garantir que eu não vou implodir o portfólio só porque essa notícia aconteceu. Crises vêm, crises vão, mas tem renda fixa, renda variável, diversas moedas, não tem só dólar, não tem só Estados Unidos e assim por diante. E ele, que é um cara que trabalha com a Bloomberg, né, para Bloomberg, com índices que os ETFs usam, ele falou, cara, realmente é a melhor solução, paz de espírito, né, você não precisa prever o mercado, e acabou curtindo demais. Então comenta também se você realmente conseguiu aproveitar essa alta ou se vendeu tudo nas mínimas e conseguiu refletir um pouco sobre essa movimentação, se precisa de algum esclarecimento aí sobre o método, sobre ideias melhores de investimento. E se você gosta de ETFs e quer pagar menos impostos, principalmente em renda fixa, para não correr tanto risco, se não é o seu caso, vai muito do seu perfil como investidor, eu vou te recomendar esse vídeo aqui que a gente fala sobre as grandes vantagens dos ETFs de renda fixa, porque eles pagam menos imposto. Pagar menos imposto legalmente é uma coisa muito legal e eu tenho certeza que você vai adorar ver esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.